Claro que nós seguimos nessa cobertura especial sobre o G20 que acontece neste momento no Rio de Janeiro e que reúne os líderes das principais economias de todo o planeta. Para você ter ideia, essas pessoas representam quase 80% de tudo que existe financeiramente no planeta. Por isso, é um evento muito importante que a gente vai seguir acompanhando aqui na Record News. E para chegar nessa conversa que nós estamos aqui no Hora News, quem vem aqui é o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Professor, é sempre uma honra ter o senhor aqui com a gente. Quem sabe o que está falando, é sempre muito bom ouvir. Já queria fazer uma pergunta para o senhor. A iniciativa do Brasil, colocar essa aliança global contra a fome, é algo inédito, mas também muito importante para o Brasil num cenário global. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma. Né? Esse era, vamos dizer assim, o prato mais importante de toda essa situação. Né? Era o ponto mais forte, era aquilo que o Brasil mais tinha se empenhado. É evidente que isso pretende ser uma espécie de marca do governo Lula, uma projeção internacional do Brasil com esse perfil, com o perfil de preocupação com os mais pobres. Né? Os números são bastante preocupantes. Né? Conforme a economia melhora, dá uma melhoradinha. Se você pegar 15 anos atrás, era praticamente 780 milhões. Assim que deu uma melhorada, que a economia melhorou no pré-pandemia, caiu para 600 milhões e agora o número final de 2024 da própria FAO, que é o organismo da ONU responsável por alimentos, é exatamente 733 milhões de pessoas que vivem naquilo que os técnicos chamam de segurança alimentar absoluta. O que isso quer dizer? A pessoa não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte. É isso. Né? Então, quando você olha para essa realidade, mais de 700 milhões, tem uma ideia exata de que esse programa tem todo o sentido, sim. Não é a primeira vez que o Brasil faz isso. Né? O Brasil persegue essa posição, até mesmo em diferentes governos, já desde o governo Fernando Henrique, o Brasil tinha essa situação. No governo Lula teve mais forte, governo Dilma 2012, e agora, com a presidência do G20, acelerou um pouco mais esse processo. Foi bem recebido, Pedro. Tivemos uma adesão direta de mais de 80 países no primeiro dia. Isso é importante. Com países chaves, praticamente toda a Europa Ocidental, Estados Unidos aderiram. Esse processo, ele coroa uma atitude do Brasil que eu acho que é o mais importante. O Brasil não cuidou só, vamos dizer desta forma, de falar, daquela retórica. O Brasil cuidou também, e eu acho que foi isso que agregou mais países, viabilizar financeiramente. Esse é o ponto. Nós fizemos as duas, o país, fizemos as duas realidades. Nós cuidamos do acerto entre os ministros, os Sherpas, os enviados para coordenar cada país, perguntamos para eles, mas no grupo de ministros das Finanças o acerto foi forte. O resultado está aí. 9 instituições financeiras internacionais aderiram ao programa. Em outras palavras, vai ter dinheiro como esse. Pode não sair por inteiro, mas que ele sai do papel com certeza. Dinheiro vai ter, né? Não sabemos quanto, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise, porque esse G20 é muito espinhoso, né, professor? A gente está vivendo guerras e o Brasil conseguiu deixar esses temas como guerras não em evidência, né? Houve aí uma manobra para trazer, de fato, problemas também que são muito graves, como a fome. Isso, de certo modo, mostra como a nossa chancelaria, né, a nossa questão de relações internacionais, tem um bom gingado internacionalmente falando, né, professor? Sem dúvida nenhuma, a palavra exata é essa. Tem um bom gingado. Ela manobra conforme a situação. Nós tivemos uma situação bem tensa, evidentemente tensa. Se você abrisse essa discussão com Ucrânia e Gaza, não iríamos a lugar nenhum como nós vamos assistir na terça-feira, amanhã. Né? A Rússia vai querer colocar os seus limites, os Estados Unidos os dele, os palestinos pressionam, enfim, é muito difícil sair algo muito
muito além da retórica no documento final nessa área. O que é que o Brasil fez? O Brasil escolheu 3 assuntos que ele queria que alguma coisa andasse. O primeiro assunto é esse, sem dúvida nenhuma, aliança contra a fome e a pobreza, que é a marca do país. O Brasil queria deixar essa marca, esse legado na sua presidência. Cuidou dessa desigualdade, deixou. Segundo dado que é muito importante, cuidar de desenvolvimento sustentável, que vai estar na declaração desses ministros que preparam aquilo que os chefes de Estado vão sacramentar amanhã. O que é desenvolvimento sustentável? Comércio com justiça. Não dá para fazer protecionismo verde, ou seja, esconder-se atrás de algumas coisas para impedir comércio dos mais pobres. O Brasil avançou nessa linha. E uma terceira ponto, que é bem importante, avançamos também em algum pedido de uma nova governança global. Tudo isso, Pedro, saiu de viabilidade econômica, sem esquecer a questão climática, que também esteve presente. Quando a gente fala do dinheiro para fazer aliança contra a pobreza, nós temos que ver que não é só os organismos internacionais. Se efetivamente andarmos um degrau que seja na taxação dos mais ricos, vai haver recurso suficiente para você cuidar principalmente dessa aliança contra a fome e cuidar bastante da questão climática. É um posicionamento do Brasil, né, dessa questão de buscar meios de conseguir bancar toda essa questão da aliança global. Professor, o senhor acha que de fato vai acontecer? A gente fala, né, e sabe que o discurso é muito forte, muito impactante, mas na prática, como que o senhor acha que isso vai acontecer? Olha, esse ponto é essencial, né? Se nos outros detalhes, veja bem, olha, vamos pegar a história que a gente pode ajudar a entender melhor. Aquela explosão do Acordo de Paris, 2015, hein, Pedro? Lá atrás. Aquela explosão do Acordo de Paris, todo mundo assinou e tal, tá bom, né? O que é que resultou real daquilo? Havia uma promessa, todo mundo assinou, e os ricos assinaram, os países do G7 assinaram, na época era até G8, os países do G7 assinaram, os mais ricos, queriam doar 100 bilhões de dólares anuais para a transição energética, para cuidarmos de proteger o planeta, proteger o clima do planeta. Sabe o que aconteceu, Pedro? Nada. Não, os países ricos, de uma forma ou de outra, se dispensaram, deram quantias minúsculas, não deram nada há alguns anos, enfim, não andou. Esse tem que ser uma memória da gente de uma coisa muito forte, que é o Acordo de Paris. Por isso que é muito importante a medida do Brasil na presidência de criar 2 gestões. Uma, vamos chamar desse jeito de uma brincadeira, uma é a gestão da falação, outra é a gestão da grana. Você criou os Sherpas, que fizeram a discussão do documento final, e criou toda uma sessão com o ministro das Finanças. É essa sessão dos ministros das Finanças que permitiu o apoio internacional de órgãos internacionais da FAO, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais voltado para a América Latina, e 9 instituições financeiras. Se você me perguntar, olha, nós vamos conseguir alimentar 733 milhões de pessoas que estão passando fome, não acredito nisso. Eu acredito mais que nós vamos ter um avanço progressivo, porque esses organismos internacionais são mais presos a compromissos reais. Em outras palavras, vamos imaginar que no primeiro ano nós vamos alcançar 20%, 30% do prometido. Segundo e terceiro ano, talvez a gente alcance a metade. Todo mundo sabe que é mais ou menos isso. Mas o recurso desses bancos vão permitir um pouco isso. Eu acho que nós estamos saindo do zero, e esse ponto é importante.
Dúvidas, e tem que fazer, né? Justamente o presidente Lula também diz em legado, né, professor? Eu acho que também é uma palavra importante, sim, né? Nesse momento, um legado sobre essa questão da Aliança Global. Queria falar com o senhor também dessa questão da governança mundial, governança global, que é proposta pelo presidente Lula remanejar, né? Fazer uma nova ordem mundial. Por que eu falo isso? Essas instituições como ONU, FMI, elas foram criadas lá depois da Segunda Guerra Mundial. A gente está em outro mundo, né, professor? O mundo mudou, a tecnologia está aí e é preciso essa questão da renovação, mas não é todo mundo que quer essa renovação, né, professor? Sabe o que acontece com essa história da renovação, né? É aquela célebre história de você fazer uma série de falas, uma série de... Vai dormir, nenê, vai. Você fala bastante e todo mundo vai descansar, né? É esse o ponto. Eu acho que nós chegamos a um esgotamento desse método, né? Há vários países que têm propostas muito reais. Sabe o que é que os países querem, Pedro? Sentar na mesa que decide. Qual é a mesa que decide? É a do Conselho de Segurança da ONU. Né? Aí tem 5 integrantes, 3 que contam mesmo: Estados Unidos, Rússia e China. 2 outros que estão ali, né? Inglaterra e França não contam tanto, mas tem poder ali ajudando os Estados Unidos. Equilibra. Nós vamos entrar nesse Conselho de Segurança? É a promessa eterna, Pedro, que nunca se cumpre. Usa as mais variadas desculpas. Por exemplo, se eu for colocar o Brasil no Conselho de Segurança, como é que fica a Argentina, como é que fica a Colômbia? E assim por diante. Usa questões regionais, questões históricas. Não vamos colocar o Japão e a Alemanha. Nada. Qual é a mudança nessa governança global que está nascendo nesse G20? Não é empoderar, não é entrar só no Conselho de Segurança, é mexer. Esse ponto é essencial. É mexer no poder da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU tem 194 países, eles votam resoluções. As resoluções não têm poder mandatório. O que isso quer dizer? Vota, decide e não sai do papel. Só sai do papel no Conselho de Segurança porque tem poder militar. Né? São os ricos, eles podem decidir até mandar tropa. O que é que se quer? Que a Assembleia Geral da ONU tenha mais poder decisório. Que decisões da Assembleia sejam cumpridas. Hoje não são. Observe a quantidade de resoluções da Assembleia da ONU que ninguém presta a menor atenção. Nem Rússia, nem Ucrânia, nem Israel, nem Palestina, nada. E daí? Não acontece nada. O que se pretende agora talvez seja uma medida mais real, mais viável. Isso está exatamente dentro do que você disse. Tem uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela aparece não só pelo poder de Estados Unidos e China, ela aparece por uma série de outros países. Pense, Indonésia, a gente pouco fala aqui do poder da Indonésia. A Indonésia é um país fortíssimo na Ásia, 200 milhões de habitantes, importantíssimo. Índia. Pensa, por exemplo, a Arábia Saudita. Pensa, por exemplo, mesmo a África do Sul, querendo mais espaço e falando em nome da União Africana. Pensa Brasil. A gente não pode deixar de olhar para o Brasil como ele é. Nós temos problemas? Temos, mas nós somos a 8ª economia do mundo. Nós temos uma economia de 2,4 trilhões. É uma economia encostada na França. Então, quando nós olhamos para essa situação, de alguma forma, tem outros centros de poder no mundo que talvez consigam uma reforma na ONU para dar mais força para a Assembleia Geral. É a reforma melhor possível? Não. Melhor seria mexer no Conselho de Segurança. Desculpe, isso é um lento processo. Há mais de 20 anos se fala disso. Então, de alguma forma, quando você tem o terreno do possível nessa reforma, é sem dúvida o que foi levantado na Assembleia Geral da ONU. Se deu um caminho, isso que é o mais importante. Essa discussão talvez seja um dos itens mais realizáveis desse G20. Uma mudança possível no processo de governança via maior poder para a Assembleia Geral da ONU.
E, professor, o senhor está falando, né, que tem novos polos de poder, né? Porque até então, quando a ONU foi criada, vamos dizer, eram dois polos, né? Estados Unidos e o resto, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor falasse como que o Brasil fica agora com essa nova ordem mundial? Como que a gente fica em relação a todo o planeta, professor? Olha, esse ponto é interessante, porque, como nós estávamos comentando logo no início, o mundo mudou, né? E o Brasil não fala sozinho. Quando você vê Brasil, você vê, de um jeito ou de outro, um BRICS expandido. Você vê um BRICS que inclui hoje 9 países que tem força, que constrói um comércio entre eles, um comércio que é fora das grandes regras do comércio internacional em que os grandes ditam tudo. Ah, mas isso tem muito poder da China. Claro que tem muito poder da China, porque a China é, de alguma forma, a grande mudança dessa nova ordem internacional. O que era a China em 1945? Às vezes, preciso lembrar, né? Preciso fazer essa lembrança que em 1980, o PIB da China tinha a mesma dimensão do PIB do Brasil. Olha que loucura! Hoje o PIB da China é 19 trilhões, o PIB do Brasil é 2,4. Quando você olha para isso aí, você vê que eles ficaram 10 vezes maior. A China mudou o mundo. Se a China mudou o mundo, ela tem poder também para fazer novas regras comerciais entre outros países. Em outras palavras, tem poder para que um outro tipo de PIB faça um confronto com o PIB que manda em tudo. Né? PIB é a soma das riquezas dos países. De algum modo, quando o Brasil fala, ele hoje percebe que não fala sozinho. Fala em torno de um conceito de sul global, fala em torno de um conceito mais expandido. Isso é bom, Pedro. Isso nos ajuda. Isso, de alguma forma, gera emprego e renda no Brasil. Quando nós falamos de relações internacionais, quando nós falamos de G20, nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de atração de negócios, nós estamos falando fundamentalmente de gerar mais emprego para o brasileiro e gerar também mais renda para o brasileiro. Isso não tenha você nenhuma dúvida. Com certeza, vou pegar ganchinho nessa sua resposta, professor. Qual que é o impacto aqui para o Brasil, né, justamente com a reunião do G20? É só financeiro? Também vai muito além disso? Quais são os impactos? Olha, o primeiro deles é projeção internacional. Se nós conseguirmos fazer um G20 que saia com uma declaração final, mesmo que seja cheia dos colchetes, a Argentina não quer, na guerra a Rússia não quer, mesmo que seja isso, o Brasil emite uma mensagem para o mundo dizendo: somos um país que consegue fazer esse feito. Conseguimos fazer uma declaração final, coisa que, às vezes, desde antes da pandemia, não se consegue. Se nós conseguirmos isso, projeta uma imagem de organização. Sabe o que é que isso redunda, Pedro? Sabe aquele sujeito que tem 100 milhões de dólares lá na Alemanha e ele ouve um sujeito e diz: olha, aplica no Brasil? Ele olha e diz o seguinte: pô, mas foi esse país aí, o Brasil, que conseguiu fazer o G20 andar? Entendi. Vou pensar em conversar com essa gente. É isto, Pedro. Projeta importância. A marca Brasil ganha relevância. Isso é muito importante para todos nós brasileiros. A marca de um país tem sentido. O Brasil não é só a marca de um país pacífico, não bélico, não belicoso, não tem encrenca com ninguém. Ele é a marca de um país também realizador. Isso é importante, sem dúvida alguma. É muito bom ouvir isso sobre o Brasil, né? A gente tem, às vezes, uma impressão que nosso país não é tão grande, mas o senhor acabou de mostrar que nosso país é um agente mundial. E agora eu queria falar com o senhor a respeito da transição energética, professor. Muito tem se falado nisso, mas o senhor que tem acompanhado e queria uma análise sensata, os poderosos, entenderam de fato que é preciso ou ainda está só no gogó essa questão da transição energética, professor? O problema da transição energética é simples, claro e direto, Pedro. Sabe qual é o problema? Quem paga? Custa caro, Pedro. Há vários organismos internacionais, eles oscilam pouco nisso.
eles fazem uma conta que para nós é difícil até de compreender o número, o alcance dela. A transição energética em uma década vai custar em torno de 300 trilhões de dólares. Eu vou repetir. 300 trilhões em 10 anos para ela ser efetivamente feita. Ou seja, nós deixarmos os combustíveis fósseis, adotarmos biocombustíveis, adotarmos energia limpa em todo o planeta. Impossível, não tem esse recurso. É evidente que não tem esse recurso. Então, quem é que paga? Essa é a questão central de todo esse debate. Os países em desenvolvimento olham para os países ricos e dizem: foram vocês que sujaram o planeta há século. Vocês têm que pagar a limpeza. Os países ricos, espertamente, dizem o seguinte: não, nós sujamos o planeta sim, mas vocês que estão em desenvolvimento também estão sujando o planeta. Nós queremos que vocês paguem. O vocês em desenvolvimento é, por exemplo, o Brasil. É, por exemplo, a China. É, por exemplo, todos os países que de alguma forma, chegaram depois nesse desenvolvimento de combustíveis fósseis. Nessa briga, ninguém gasta um tostão. Fica tudo para depois. E o planeta vai se poluindo cada vez mais. A medida exata é quantos graus vai subir o mar. A medida está aí, era para ficar 1,5, já estamos em 2 e tem cientista falando em 3 até o fim do século. Graus de subida do mar, o que faria desaparecer cidades. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós entendemos a urgência. Só que a urgência tem custo. E aí está um grande debate internacional para convencer quem paga. Essa discussão ficou escondida no G20. Porque em torno dessa discussão está aquilo que nós comentamos antes: taxar os mais ricos, fazer os mais ricos pagarem alguma coisa em torno de 200 bilhões de dólares ano, que não vai resolver todos os problemas da transição energética, mas ajudaria muito. Esse processo talvez a gente tenha que deixar andar, forçar, talvez mais G20s precisam acontecer para que isso ocorra, ou que todo mundo fique com a enchente e com as mudanças climáticas no seu quintal para ver o quanto isso é urgente. As duas coisas estão ponderadas: a taxação dos ricos para gerar recurso e a própria pressão da natureza. Professor, as cartas estão na mesa e eu torço para que os poderosos entendam, né, que de fato nosso planeta está pedindo ajuda e é urgente. Obrigado demais pela entrevista. Mais uma aula, como sempre, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado de novo.